recordar aqui um programa que foi lançado, me parece que já há quase 20 anos, há 17 anos, foi lançado o programa Leite das Crianças, lá na época do ex-governador Orlando Pessutti, do ex-governador Requião, e é um programa que atravessou governos, ele está presente até hoje, e também comentar um pouco sobre alguns programas ou algumas iniciativas que foram implantadas no passado e que até hoje deram certo, e por isso essas iniciativas ainda existem. Pessutti, primeiramente, bom dia. Bom dia a você, Berimbau, a todos aí os amigos da Rádio Nova Era, o companheiro Lúcio, o companheiro Fernando, a nossa companheira Glória, que estão todos aí apostos na Nova Era, levando a boa informação e a boa comunicação. E o objetivo da gente prosear um pouco, Berimbau, sobre a questão do leite das crianças, é mostrar que em momentos de grande dificuldade a gente pode ter boas iniciativas, boas ideias e criar programas, criar formas de se trabalhar que possam perdurar por muitos e muitos anos. Em 2001 eu era deputado estadual e o setor da pecuária leiteira atravessava uma crise muito grande. Em 2001 eu deputado estadual. E aí a gente propôs a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI dos alimentos, né? Mas que ficou conhecida como CPI do leite, e que tinha como o relator dessa matéria, dessa CPI, o saudoso deputado César Silvestre, o pai, como nós chamamos, né? E eu era o presidente dessa comissão parlamentar de inquérito. E nós fizemos toda uma discussão para o que poderíamos fazer para melhorar a cadeia produtiva da pecuária de leite, apoiar laticínios, pequenos laticínios, associações de produtores, entregadores de leite, enfim, tudo isso surgiu e a CPI concluiu com a sugestão que fosse criado um programa de distribuição de leite a pessoas carentes. E aí já era final de 2002, eu já tinha terminado o meu mandato, estava terminando o meu mandato de deputado estadual, já estava eleito vice-governador e fui ser secretário da Agricultura a partir de 2003. E com a nossa equipe técnica da Casa, da Codapar, fundamental a participação da Secretaria da Educação, da Secretaria de Saúde e da Secretaria Social, da Secretaria da Família, Secretaria do Trabalho e da Família, com o Padre Roque na Secretaria do Trabalho, com o Maurício, com o Cláudio Xavier na Secretaria da Saúde e com o Maurício Requião na Secretaria da Saúde. Então, o programa foi idealizado, constituído e previa a distribuição de leite gratuitamente às crianças pobres, nessa faixa de 6 meses a 3 anos, e nós instituímos isso no dia 15 de maio, portanto, no dia 15 de maio próximo passado, completou 17 anos que nós fomos à cidade de Candeabreu, no Salão Paroquial Bom Jesus, e depois na Reserva Indígena Faxinal de Catanduvas, em Candeabreu, para fazer o lançamento do programa Leite das Crianças, que perdura, como você disse, há muitos governos. Passou o governo Requião, governo Orlando Pessutti, governo Beto Richa, governo Cida Borghetti, e agora no governo do nosso companheiro aqui do Vale do Ivaí, o Ratinho Júnior, o programa prossegue distribuindo em torno de 150 mil litros de leite todos os dias para as crianças mais humildes, mais pobres do Paraná. Então, tem que ser comemorado, porque foi num momento de crise da pecuária leiteira. Você imagina que o litro de leite era vendido a 15, 18, 20 centavos naquela ocasião. O produtor estava tendo um prejuízo danado, e com isso a gente estruturou pequenos laticínios, estruturou a associação de produtores, melhorou o rebanho do ponto de vista da raça dos animais, da sanidade, passou-se a cuidar mais da vacinação de febre aftosa, vacinação das bezerras contra a brucelose, enfim, examinar contra a tuberculose. O leite no estado do Paraná passou a ser melhor por conta desse fantástico programa Leite das Crianças, que nós, Orlando Pessutti, coordenamos a sua criação, e
quando nós éramos deputado estadual e depois secretário da Agricultura, vice-governador do Paraná. Agora, pessoal, dessas iniciativas que começaram lá no passado, como o Programa do Leite, que completa 17 anos, tem outras iniciativas que se transformaram também em legados, como, por exemplo, o programa Trator Solidário. O Trator Solidário até hoje também ainda existe, né, o Pessutti? Exatamente. O Trator Solidário é outra coisa fantástica, viu Berimbau? E também surgiu no momento de dificuldade. Os agricultores familiares não estavam conseguindo comprar tratores. A Ford New Holland aqui em Curitiba estava demitindo trabalhadores porque não conseguia vender tratores. E aí a gente idealizou esse programa Trator Solidário. E ele foi adiante por quê? Porque nós conversamos na época com a fábrica de trator para ela tirar algumas coisas. Olha, esse hidráulico que levanta ou abaixa o assento, vamos tirar. Espelho retrovisor elétrico, vamos retirar, vamos deixar manual, a pintura metálica, vamos tirar. Então tiramos algumas coisas que sofisticavam mais o trator cinquentinha e o trator 75 da Ford New Holland, né, que a gente chamava mais ou menos assim, e conseguimos na ocasião criar esse programa, porque baixou o preço. Um trator que valia, vamos dizer, 65 na loja revendedora, pelos financiamentos normais, pelo Trator Solidário passou a custar 50 mil reais. E qual que era a vantagem disso? É que o Banco do Brasil entrou financiando os tratores. Então você tinha o público que demandava o trator, que eram os agricultores familiares. Você tinha a fábrica fabricando os tratores. Você tinha o banco financiando os tratores. E você tinha o governo do Paraná, o governo do estado, a Secretaria da Agricultura e principalmente a Fomento Paraná avalizando o produtor nessa compra através de um fundo de aval garantidor da agricultura familiar que nós tínhamos criado. Então, nós que tínhamos criado o leite das crianças para melhorar a pecuária leiteira, cuidar da saúde das crianças mais pobres, mais humildes, nós também criamos um fundo de aval, porque você conhece Berimbau, o Lúcio sabe disso, todos os ouvintes sabem disso. Muitas vezes você tem um pequeno agricultor que tem uma propriedade que está num processo de inventário e ele não pode dar como garantia. Outra ocasião, ele tem uma propriedade que vem do tempo ainda do uso capião, ou ele só tem uma transcrição, ou ele só tem um recibo que comprou essa propriedade, mas não tem uma escritura, não tem um registro de imóvel. Ou muitas vezes, em função das crises e dificuldades, ele atrasou, essa propriedade ela já está garantindo um outro financiamento e ele daí não tem garantia para dar. Então não adianta você ter o financiamento, e é isso que está acontecendo agora e que nós podemos conversar um pouco também, quando você tem crédito disponível nos bancos, seja Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Santander, ou seja no Sicredi, Cicobi, Quersol, você vai lá buscar o financiamento, mas você não tem a garantia para dar, o financiamento não sai. Então, por isso que nós criamos o Fundo de Aval Garantidor da Agricultura Familiar, que na ocasião garantia o financiamento do Trator Solidário. Então, pegamos assim 10 milhões do Tesouro, criamos o Fundo de Aval, esses 10 milhões garantiam financiamento de 100 milhões, portanto o Banco do Brasil de cara podia financiar 2.000 tratores. Foi um sucesso, rapidamente foram os 2.000 tratores, foi para 4.000 tratores, ainda no governo do Beto Richa se solenizou o programa Trator Solidário, 10.000 tratores financiados, e agora recentemente no governo do nosso amigo do Vale do Ivaí, Ratinho Júnior, foi também aperfeiçoado o programa para financiar, além do trator, também componentes, equipamentos, implementos agrícolas, e o programa está funcionando uma maravilha. Então, foram lá o Trator Solidário, que funciona até hoje, o Fundo de Aval Garantidor da Agricultura Familiar, que funciona até hoje, o Leite das Crianças, que funciona bem até hoje, e tem um outro programa que está funcionando muito bem até hoje, Berimbau,
e aquele da irrigação noturna, a luz da madrugada, aquele em que a luz que o produtor usa, vamos dizer, das 10 da noite às 5 da manhã, ela tem um desconto, ela tem um preço bem mais favorecido. Então são ideias que nós formatizamos, formalizamos e transformamos em realidade quando nós, Orlando Pessutti, éramos deputado estadual e depois secretário da Agricultura, vice-governador e governador do Paraná. Isso lá a partir de 2002, 2003, 2004, fizemos isso acontecer no Paraná e funciona até hoje. E fizemos em momentos de crise como esse que nós estamos vivendo hoje, quer dizer, dessa pandemia, dessa crise econômica, dessa crise política, tem que sair alguma coisa boa que ficará para o futuro do nosso país, Berimbau. Exato. E é um momento de crise, de dificuldade, mas também pode ser, é claro que a gente vai atravessar tudo isso, um momento aí de oportunidade, e que bom que esses exemplos ficam aí, né, para os futuros políticos, atuais políticos, e que o Pessutti ainda está colaborando com isso, ainda fazendo parte desse processo político, né, Pessutti? Exatamente. Eu sempre digo a você, né, Berimbau, com mandato ou não, com cargo público ou não, contem sempre com o Pessutão. Quer dizer, eu estou na vida pública desde sempre, desde que comecei em 1969. Tem muitas pessoas que não sabem disso, acho que nem você sabe disso. Eu comecei no dia 3 de fevereiro de 69, portanto já há 51 anos atrás, eu comecei como porteiro recepcionista protocolista da Prefeitura Municipal de Jardim Alegre. Eu era o recepcionista da Prefeitura, eu que atendia todo mundo que chegava, eu que fazia o protocolo, eu que fazia ali, abria a Prefeitura de manhãzinha junto com os outros amigos. Então comecei ali, depois eu fui para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jardim Alegre em 1970. Então, o meu compromisso público é muito antigo. Em 79, portanto, há 31 anos atrás, eu começava como veterinário extensionista da Carpa Emater. Foi quando eu conheci o Adair, que era técnico da Carpa aí de Borrasópolis, depois conheci a Regina. Então nós temos uma história de vida pública. E quando eu falo, Berimbau, de coisas que precisam ser lembradas para ver que em momento de dificuldade dá para se pensar, dá para se reunir, eu fico numa agonia danada quando eu vejo esse brinquedo do presidente com ex-presidente, ex-presidente, ex-governador e governador, todo mundo se encrencando, porque, sei lá, se é por conta da reeleição ou não, mas eu fico numa agonia danada, porque nessa hora a gente tem que se unir. Berimbau, você era menino novo, 1986, 87, por aí, o Vale do Ivaí teve um problema muito sério, que foi a perda da safra de algodão, perda de feijão, teve chuva de granizo, teve seca, e a partir de São João do Ivaí, liderado na época pelo José Francisco Queiroz, o ex-prefeito Queiroz, pelo Valdomiro Silva, ambos já de saudosa memória, nós começamos um grande movimento de agricultores. Houve o fechamento dos bancos, os mais antigos, vamos dizer, o pessoal aí da faixa de 60 anos, de 50 anos, lembra disso perfeitamente. Nós fechamos o banco em Borrasópolis, Faxinal, Jardim, São João, São Pedro, Manel Ribas, Cândido de Abreu, esse Vale do Ivaí por aí todo, nós fechamos os bancos por diversos dias, o pessoal pacificamente, sem quebrar uma porta de vidro, sem nada, sem causar uma confusão maior, fecharam as agências bancárias. E em cima disso, o governador João Elísio e depois o Álvaro Dias fizemos um programa, anota no teu caderninho aí, PRAVI, PRAVI, Programa de Recuperação da Agricultura do Vale do Ivaí. O que foi feito na época, Berimbau? Pegava o agricultor, vamos dizer assim, o agricultor Lúcio aí. Lúcio devia
para 10 lugares diferentes, para 10 bancos, mercado, cooperativa, loja de venda de insumo, pagava um juro alto. A gente pegava toda essa dívida dele, renegociava e trazia para uma única dívida dentro do Banestado, e dívida de crédito rural com juro bem baixo. Estava pagando 10%, passava a pagar 1 ou 2%, e daí o Berimbau, que também era um produtor, avalizava para o Lúcio, o Berimbau daí, o Orlando Pessutti daí avalizava para o Berimbau, e foi feito desta forma, e mais de 95% dos produtores que estavam perdendo a propriedade, que não conseguiam pagar a sua conta, eles conseguiram. Por quê? Porque tiveram um novo prazo, tiveram juros mais baratos e conseguiram dar as garantias através do aval cruzado, que nós chamamos. Então, essas coisas, esse programa na época foi exemplo para o Brasil, assim como o Trator Solidário serviu de exemplo para a Secretaria Nacional de Agricultura Familiar. O Bianchini estava por lá ainda, em Brasília, e o presidente Lula instituiu o financiamento chamado Mais Alimentos, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e depois agora dentro do Ministério da Agricultura e Banco do Brasil. Então eu repito, em momentos de dificuldade a gente tem que sentar, botar a cabeça no lugar, se unir e resolver as coisas pela conversa, pelo diálogo e pela harmonia. O leite das crianças, o trator solidário, o fundo de aval, a luz noturna, isso é fruto de momentos de dificuldade que nós tínhamos no Paraná e que transformamos em fantásticos programas que existem até hoje e que agora chegou ao comércio. A Fomento Paraná, o Banco BRDE, estão aí apoiando muito as associações comerciais, as sociedades garantidoras de crédito, em parceria com a Federação do Comércio, com a FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais do Paraná, na implantação e na liberação de financiamento para microempresários, utilizando um fundo garantidor de crédito também no comércio. E é o que eu tenho dito e sugeri ao deputado Sérgio Souza, sugeri ao deputado Reinhold Stefani Júnior, sugeri ao deputado Antônio Vandcher, que é o coordenador da bancada, que defendam, junto com os nossos senadores Álvaro Dias, Oriovisto e Flávio Arnes, a instituição de um fundo de aval do governo federal para garantir esses financiamentos que o governo quer fazer agora. Porque agora que vai liberar o dinheiro, mas daí a pessoa está sem garantia, está com o nome, vamos dizer, seprocrado, ou está no Serasa, ou tem um cheque sem fundo, ou tem uma duplicata que não pagou, ou tem um financiamento que não está pago, quer dizer, não vai conseguir o financiamento. Então tem que instituir agora, ao invés de comprar dívida de banco, títulos podres de banco, os debêntures, os derivativos de banco, faz um fundo de aval do Banco Central para garantir os financiamentos das micro e pequenas empresas, para a gente garantir emprego, garantir comércio, na reativação aí da vida de todos nós. Então dá para a gente sair do problema com alguma coisa boa, com alguma coisa nova, como lá atrás a gente saiu com essas coisas maravilhosas, que é o leite das crianças, o trator solidário, que estão completando aí já 17 anos de existência. Pessoal, obrigado aqui pela sua participação, parabéns aí pelo trabalho, pelas informações, pelas lembranças e por participar aqui com a gente da programação aqui da Rádio Nova Era. Deixa aqui à disposição se o pessoal tiver mais alguma observação. Eu só quero mandar um abraço assim, fraternal, amoroso e carinhoso aos familiares do meu saudoso amigo Nicolau Katianovski, é mais ou menos assim o nome dele, né? O seu Nicolau, um pioneiro do Arapuã, pioneiro de Ivaiporã. Na época, quando ele chegou, ainda acho que era Pitanga, tudo, né? Pitanga, depois Manuel Ribas, depois Ivaiporã e agora Arapuã. Ele faleceu recentemente, não faleceu do Covid, ele já tinha outros problemas, mas deu toda uma confusão, porque achavam que podia ser Covid, não pôde ser velado, teve que ser enterrado mesmo em Ivaiporã, porque não podia transportar até o Arapuã
Então criou todo um desconforto na família. Você imagina você como filho, como filha, você como neto não poder velar o seu avô, não poder levá-lo para ser sepultado onde ele sempre morou, né? Então tem todo um desconforto, né? Então nesse momento em que todos nós estamos chorando e lamentando a morte de amigos, irmãos, por todos os tipos de enfermidade, mas especialmente pelo coronavírus, eu quero aqui mandar um abraço a todos os familiares do senhor Nicolau Katianovski, do Arapuã, por toda essa dificuldade e pela perda desse ente querido, que desse sofrimento possamos também encontrar forças e um pensamento cada vez mais firme e forte na fé cristã que todos nós celebramos. Um abraço, um bom dia a todos do Orlando Pessutti. Um abraço, bom dia, obrigado, Pessutti. Ao vivo aqui com o ex-governador Orlando Pessutti, fazendo aqui alguns comentários, algumas recordações, principalmente para comemorar esses 17 anos do programa Leite das Crianças. Como o Pessutti disse, ele existe até hoje, né, continua beneficiando famílias em todo o estado do Paraná, mas de outros programas também, Trator Solidário, Fundo de Aval, e o Pessutti fez aqui para gente uma síntese a respeito deste tema. 8h54, show da manhã, daqui a pouco voltaremos. Está comprovado. Programa Show da Manhã, o programa que